O Piano Bezerra de Menezes é um dos arqueólogos, ele já é falecido, mas é um dos arqueólogos que trabalhavam na Estácio de Sá, o antigo curso de arqueologia e o único curso de arqueologia que existia no Brasil até um tempo atrás, né? Sendo o primeiro curso de arqueologia, né? Desenvolvido na Universidade do Rio de Janeiro, na Estácio de Sá. O Piano, diferente de seus colegas, ele tinha um hábito diferente de ministrar as aulas, né? Ele ia até o bar do bispo, né? Que era um bar frente da universidade, e lá ele desenvolvia uh, a sua, as suas aulas, né? Transformando algo bem mais lúdico, né? O processo de ensino da arqueologia, considerando todas as formas de entender. Ele era um grande estudioso, né? Ele criou um dicionário de arqueologia brasileira, que foi publicado pós-morte e tal. Então, ele tentava construir toda essa modelação da educação para a educação de novos arqueólogos no contexto do Brasil, né? Considerando que só existia um curso no país na época que ele era professor, né? O Piano, então, ele vai, nesse texto, que ele vai trabalhar sobre a identidade brasileira na arqueologia, ele vai discutir, né, comentar, que ele vai questionar, né, se existe algo que se possa chamar de arqueologia brasileira. Isso era uma provocação, né, que ele traz do Góes Neves. E nessa discussão ele vai falar exatamente desse período, né, lá de 64, que eu já tratei com vocês a partir do texto do Funari, mas é importante trazer o que ele traz, e ele vai ver que nesse momento de constituição e todo o processo de produção dentro das universidades, essa arqueologia vai estar calcada, né, pela história cultural, né? Então, o histórico-culturalismo, é isso que ele vai destacar. E vai entender isso como uma arqueologia nacional, né, utilizando metodologias desenvolvidas também no Brasil, né, ou seja, com um forte contexto latino-americano que ordena esse sistema de pensamento, mas basicamente forjado no país, né? Ele busca, né, que existe uma necessidade de viabilidade desse processo e vai entender que essa construção teórica ela ainda é fruto de todas essas arqueologias que existiam, né? E aí ele vai identificar as relações que vão se constituir enquanto formas de pensamento dentro da arqueologia. E as arqueologias, então, que vai influenciar essa arqueologia brasileira, que seria a arqueologia pré-histórica, a arqueologia histórica, a arqueologia proto-histórica, a arqueologia clássica, bíblica, medieval e assim por diante. Então, ele, ao olhar todas essas arqueologias que vão influenciar, né, ele vai dizer que a arqueologia nacional constitui, né, nas suas ações, uma série de ação que ele vai entender como boas práticas da arqueologia, né? E essas boas práticas permitiriam, então, os arqueólogos atuarem em campo por boa vontade, muito mais do que por uma base de sustentação teórica criada em nível nacional. Há uma influência forte, que ele entende que é uma influência sul-americana, né, da antropologia social. Né, e essa antropologia social que é dinâmica no Brasil inteiro, né, nesse período, e a gente pode olhar pela Associação Brasileira de Antropologia, né, de que isso é realmente o que está acontecendo, né, ele vai ver as observações feitas a partir dessa antropologia social vão configurar os estudos dentro da teoria antropológica, influenciando o movimento dentro da arqueologia, ou seja, a arqueologia como um passo dado pela teoria arqueológica. Então, há uma aproximação entre esses dois campos de conhecimento. Nessa aproximação, há uma arqueologia brasileira, né? Então, as influências de Roberto da Mata, Viveiro de Castro, né, Anthony Seeger, vão influenciar, né, a construção de uma forma de entender a arqueologia como brasileira, né?
O que ele está tentando ver? Então, se existe realmente uma construção teórica brasileira. E ele vai identificar a partir dessa influência da antropologia social, né? O que a antropologia social está discutindo todo esse contexto do perspectivismo, por exemplo, desenvolvido por Viveiro de Castro, né? O que é esse perspectivismo? É que as comunidades, né, as sociedades, principalmente as sociedades ameríndias, têm uma forma de entender o mundo. E essa forma de entender o mundo tem que ser desenvolvida também no contexto da arqueologia, né? Esse perspectivismo, então, vai influenciar o pensamento da arqueologia. Com a entrada da New Archaeology, né, e toda aquela coisa da criação de leis e tal, e que ele vai chamar no texto dele de leis de Mickey Mouse, né, essa pressão sobre o contexto de produção arqueológica brasileira vai criar alguns sistemas de diferença, né, de diferença próprias dentro da arqueologia, principalmente no contexto da arqueologia histórica, né, que está tratando com grupos atuais, vivos, né, ou que têm descendentes próximos e tal, né, então, essa entrada da nova arqueologia, do seu sistema de pensamento, vai gerar uma discussão dentro da arqueologia das negligências que a arqueologia brasileira tinha desenvolvido até o momento, trabalhando com esse historiculturalismo, né? Por quê? Porque a cultura material não estava sendo associada a grupos existentes, ou seja, aquele perspectivismo estava sendo negligenciado de alguma forma, né? E aí há todo um caminho, né, de separação do que é esse sistema documental, por exemplo, dentro da arqueologia histórica, para não gerar sistemas de redundância ou de reescrita, né, de um contexto histórico, ou seja, não só usar apenas a documentação escrita para produzir uma arqueologia histórica, mas utilizar também da documentação material, ou seja, muitas vezes essa documentação material vai contradizer o que está na documentação escrita. E essa cognição, essa arqueologia cognitiva, né, poderia então ser desenvolvida no país. Isso é um campo de construção da própria arqueologia brasileira, né? Ele verifica, então, que é necessário que todo arqueólogo desenvolva um processo mais crítico, né, relativo à teoria que vem, né? Então, vem essas teorias de fora e ele compreende que elas são importantes para a constituição da própria arqueologia brasileira, mas ele vê a necessidade de que essas teorias sejam, de alguma forma, criticadas, né? E que elas não se acomodem, né? Os arqueólogos não se acomodem apenas a utilizar, né, desse contexto todo que vem muitas vezes de fora, e na grande maioria das vezes vem de fora, né, sem usar uma crítica própria, né, sem construir essa crítica própria. E ele dá o caminho, né? O caminho seria trabalhar com essa antropologia social e trabalhar com essas comunidades. Então, essa retroalimentação vinda das comunidades vai possibilitar essas novas respostas, né, que devem ser desenvolvidas pela arqueologia. Então ele compreende assim, de maneira muito rápida, né, que a arqueologia no Brasil ela vai se sustentar a partir desse modelo histórico-cultural, mas com o processualismo ela dá um salto e com o perspectivismo vindo da antropologia social, ela toma uma forma especificamente brasileira. E ao tomar essa forma especificamente brasileira, ela precisa ser mais crítica da sua posição. Basicamente,